Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que Deus possa abençoar esse dia maravilhoso, esse dia que Deus preparou para mim e para você. E nada melhor do que começar com a palavra de Deus, a santa palavra do Senhor. Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: tenhais bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não importa o que você está passando, tenhais bom ânimo, que as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer para o bem melhor da sua vida, da sua família, da sua casa. Você recebe, meu irmão, essa palavra: tenhais bom ânimo em nome de Jesus. A palavra veio no meu coração em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Livro de Atos dos Apóstolos, onde fala a respeito da igreja de Jesus Cristo, o nascimento da igreja de Cristo, onde Cristo deixou os seus apóstolos com todos os seus ensinamentos para o poder do Espírito Santo de Deus. Aí teve o crescimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 21, tenhais bom ânimo. Se você está triste, tenha bom ânimo. Se as coisas não estão dando certo, tenha bom ânimo. Se você tem algo para resolver na justiça, tenha bom ânimo. Assim diz o Senhor para você. Aleluia. Para mim e para você essa manhã. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 21, diz assim, preste bem atenção. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, os varões ter me ouvido a mim, não parti varões a Creta, e assim evitariam este incômodo e perdição. Capítulo 20, versículo 22. Mas agora vos ademoesto, a quem tenhais bom ânimo. Assim diz o Senhor. A quem, Paulo, aquela adversidade que entra, a quem tenhais bom ânimo. Né? Que Deus está no controle. Porque não se perderá vida nenhuma em vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, aleluias, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu queria dizer para você: tenhais bom ânimo. Um anjo de Deus está prontificado a te ajudar. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Assim diz o Senhor com a sua palavra. Para finalizar, versículo 24. Dizendo Paulo, não tem mais. Não tem mais, meu irmão. Não tem mais. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos naveguem contigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Deus, Pai Santo, a tua palavra foi lida, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Esse dia maravilhoso que o Senhor propôs, essa manhã, Deus, tenhais bom ânimo, Senhor, por tudo que está nos acontecendo, tudo ao nosso derredor. Tenhais bom ânimo, Senhor, para escutar a tua palavra. Tenhais bom ânimo, Senhor, para fazermos os nossos afazeres. Tenhais bom ânimo, Senhor, para apresentar ao Senhor louvores e agradecimento a Ti essa manhã. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o irmão, a irmã que está escutando essa oração. Não deixe faltar o pão de cada dia, Deus, em nome de Jesus Cristo. E fala conosco. Nós podemos entender o que o Senhor quer falar conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenhais bom ânimo. Assim diz o Senhor essa manhã, para mim e para você. A palavra foi lida, explicada. Vamos ler de novo? Aleluia. Para o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração algo errado que está acontecendo na sua vida, que você vai mudar o quadro da situação. Porque hoje Deus fala para mim e para você: tenhais bom ânimo. Aleluia.
E havendo muito tempo que não se comia, eles estavam com fome, não tinha nada para comer. Então Paulo põe-se em pé no meio das pessoas e disse: era justo os varões ter me ouvido a mim e não partir a Creta? Quer dizer, eles não estavam dando ouvido a Paulo, né? Mesmo assim eles foram, para evitar esse incômodo e essas percas. Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, né? Eles poderiam estar ali reclamando da situação que estava acontecendo, mesmo no meio daquela tempestade, daquela falta de alimento e daquela perda que eles estavam tendo. Paulo fala: tenhais bom ânimo. Por quê? Por que tenhais bom ânimo no meio da adversidade? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então a perca de Paulo queria dizer para ele é a perca material. Eles estavam passando a perca porque eles estavam desobedecendo algo que um profeta, um servo de Deus, falou com eles. Isso acontece, velho. Mas o profeta de Deus estava com ele. E o que aconteceu? Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Aleluia. Então, quer dizer, Paulo recebeu uma visita de um anjo do Senhor. E o anjo deixou bem claro para Paulo: não temas. Que até o próprio Paulo estava temendo. Portanto, os varões tenham bom ânimo. Paulo insiste em falar: porque os varões têm de bom ânimo. Porque creio em Deus que há de acontecer assim como se foi dito. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 27 descreve uma viagem tumultuada de Paulo em rumo a Roma. Paulo estava indo a Roma, onde ele enfrentaria uma terrível tempestade. Então, irmão, o que nós relatamos aqui foi uma terrível tempestade nessa viagem. No auge do desespero, de tudo acontecendo, a tempestade, quando todos estavam perdendo totalmente a esperança no meio daquela tempestade que estava acontecendo, Paulo se levanta com uma mensagem divina, uma mensagem de esperança: tenhais bom ânimo, porque Deus está no controle. Esse texto nos ensina valiosas lições sobre nós termos fé em tudo que nós estamos fazendo, mesmo se as coisas estão acontecendo ao contrário, não do jeito que a gente espera. Nós precisamos sempre estar firme em obediência a Deus, porque a soberania de Deus, mesmo nas piores situações, nas piores circunstâncias, ela prevalece. Então, para isso, nós precisamos ter fé e precisamos, meu irmão, ter obediência. Hoje o Senhor fala para mim, hoje o Senhor fala para você, meu irmão: tenhais bom ânimo. Aleluia. Nós vemos, nos versículos, nós lemos um contexto da tempestade. Paulo havia alertado sobre o perigo da viagem. No Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10, Paulo diz assim: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem vai ser perigosa. Paulo tinha avisado do versículo 10: haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, mas com toda a carga. Mas também haverá percas de vida. Paulo já estava avisando a eles antes do anjo ter visitado. Mas ninguém deu ouvido a Paulo. No versículo 10. Muitas das vezes, um profeta de Deus, um homem de Deus, fala com você: não faça isso. Você não dá ouvido. A gente acaba fazendo, acaba dando um burro d'água, acaba tomando prejuízo, ou até mesmo perdendo a nossa vida. Agora, no meio da crise, ele não repreende,
No meio daquela confusão, Paulo não repreende, mas sim encoraja as pessoas. Quer dizer, tenha bom ânimo. As coisas vão mudar. Vamos ficar seguros com Deus. Não se perderá vida nenhuma entre nós. Assim disse Paulo no meio daquela tempestade. Apesar que o navio foi totalmente destruído, no versículo 22, Deus preservaria vidas no meio daquela tempestade. Paulo recebe uma revelação divina no versículo 23 e 24 que nós lemos. Paulo testemunha: um anjo de Deus esteve comigo. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, com a palavra do Senhor, em oração, buscando os passos de Deus, Deus acampa anjos poderosos para nos guardar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele não estava sozinho. Você não fica sozinho, meu irmão. O Senhor envia mensageiros para confirmar toda promessa que é feita na sua vida. Toda promessa que o Senhor te dá, Deus manda mensageiro para estar com você. A frase: Deus te deu todo quanto navegaram comigo, revela que a graça estendida aos outros por causa de um servo de Deus fiel. Você é servo de Deus, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Seja fiel a Deus, que Deus cumpre sua palavra em tudo que você fizer. E quem estiver com você vai ser abençoado pelo Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tenhais bom ânimo. Assim diz o Senhor essa manhã. 3 lições para a igreja esta manhã, para mim, 3 lições para você guardar no seu coração, levar para a sua vida. Primeira lição: Deus preserva os seus. Deus te guarda, meu irmão, aonde você estiver, mesmo no meio de toda a tempestade, de tudo que está acontecendo. Deus preserva os seus. Deus te guarda. Como a arca de Noé, que flutuou sobre as águas do juízo. Deus guarda os seus filhos no meio de todo o caos que está acontecendo. Tudo que é ruim que está acontecendo, Deus está te guardando. Mesmo que tudo ao seu redor pareça perdido, as pessoas perdidas, o mundo perdido, os governos perdidos, Deus te guarda. Não se preocupe, meu irmão. No meio do caos, do jeito que Noé, com a sua arca, foi guardada, Deus está te guardando. Deus cumpre todas as suas promessas. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim: quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles submergirão. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderás. Assim diz o Senhor. Não se preocupe, meu irmão. Deus preserva os seus. Aleluia. Tenha bom ânimo. Segunda lição que podemos levar para o nosso coração: a obediência evita dores desnecessárias. A gente sendo obediente a Deus, você vai estar evitando dores desnecessárias que está acontecendo. Muitas dores, muitas tristezas, muitos choros são evitados por pessoas que obedecem a Deus. Você tem obedecido a Deus? Jonas fugiu de Deus e causou tormenta às pessoas, aos marinheiros. Paulo alertou, mas não foi ouvido pelos marinheiros. Irmão, quando ignoramos a voz de Deus por meio de palavras, coisas que nós falamos, coisas que nós escutamos, nós ignoramos a voz de Deus. Conselhos piedosos de irmãos, aconselhamento pastoral, aconselhamento dos irmãos que estão firmes na fé em Cristo conosco. Ou, mesmo quando nós não damos ouvidos e obediência à convicção do Espírito Santo, que Deus está falando no nosso coração, o que nós lemos na palavra e o que Deus fala no nosso coração, colhemos grandíssimas
grandíssimas consequências, que nos afetam e afetam as pessoas que estão nos rodeando, que quer dizer as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente. A obediência evita dores desnecessárias em nossa vida. Tenha bom ânimo. Terceira e última lição que podemos levar para o nosso coração. Um crente fiel é instrumento, sabe de quê? De bênção para as outras pessoas. Se você é fiel a Deus, se você obedece a Deus, se você foge de Satanás, se você foge do pecado, foge das tentações, e cumpre a palavra de Deus, você leva a bênção para as outras pessoas. Você poderia glorificar o nome do Senhor? Nós temos José no Egito. Por causa dele, por causa de José, toda a família foi salva da fome. Tudo foi consertado. Gênesis capítulo 46, versículo 27, fala: Deus me enviou diante de vocês para lhe preservar um renascimento na terra e para salvar-lhe as vidas por meio de grandes livramentos, assim diz o Senhor. Deus te envia, meu irmão, para dar livramento para várias pessoas através da sua vida. Você é um projeto de Deus aqui na terra. Você poderia receber. Nossa fidelidade impacta vidas aos nossos redores. As pessoas vão surpreender as maravilhas que Deus faz com você. Aleluia. Famílias, amigos e seus colegas vão surpreender o homem de Deus e a mulher de Deus que Jesus faz em você. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, Deus diz o mesmo. Não temas a tempestade no seu navio. Não temas, meu irmão. Os planos e os bens podem até naufragar, mas a sua vida está segura em Cristo. A sua vida está segura. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 10, a palavra de Deus diz para mim e para você: e dou-lhe a vida eterna. Hoje Deus está te dando a vida eterna. E nunca perecerão. Você não vai morrer. Pode acontecer o que for, bens materiais, pode perder o que for, mas a sua vida você não perde. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém te tira você de Cristo, irmão. Você pertence a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenhais bom ânimo. Assim diz o Senhor. Paulo creu nessa palavra do anjo e exaltou: tenhais bom ânimo. Hoje Jesus te diz o mesmo: tenhais bom ânimo. Assim como Deus poupou aqueles marinheiros por causa de Paulo, Ele oferece a salvação por causa de Jesus. Hoje Jesus bate na sua porta e te oferece a salvação. Não importa o que você está acontecendo, não importa a tempestade que você está passando. Hoje Jesus te chama, meu irmão, para grande juízo final. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vai ser você e toda a sua família. Se você está no meio de uma tempestade agora, recebe essa palavra, clame ao Senhor Jesus. Um mar de abundância, um mar calmo na sua vida. Marcos capítulo 4, a palavra de Deus assim: então se levantou-se, falou duro com os ventos e disse: assim diz o Senhor, hoje, na tempestade que você está vivendo, silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aceite Jesus agora como seu Salvador, seu único caminho e a verdade. Se nunca se rendeu a Cristo, hoje é o dia. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Porque Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Assim está o Senhor para você. Eis agora o tempo soberano, oportuno. Eis agora é o dia da salvação. Tenha bom ânimo. Deus preserva os seus, assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. A obediência evita as dores que você está passando. Aleluia, glória a Deus. Terceira e última lição. Um crente fiel, você vai ser instrumento de bênção para todas as pessoas, para toda a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu queria que no ato de fé, falar com você esse dia maravilhoso. Aceite Jesus como seu Salvador. Crê no Senhor, Jesus será salvo, tu e tua casa. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, coloca esse irmão em tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica a vida dele. Deus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda arte, toda tempestade, toda cilada, toda amação do inimigo, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo agora, em nome de Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa estar com você. Tenha, Senhor, um dia agradável, que o anjo possa te visitar essa manhã e falar com você, como ele falou para Paulo. Tenha bom ânimo. As coisas vão mudar, meu irmão, a partir de agora, porque você está crendo nessa palavra, aceitando Cristo como seu Salvador. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Tenhais bom ânimo.